Fala galera, vamos repassar aqui os gabaritos do capítulo 10, questões de nível 1. Show de bola? Vou ler a primeira questão com vocês. Capítulo 10. Entre 1955 e 1960, houve um salto no processo de industrialização brasileira através da fase conhecida como Plano de Metas, onde o crescimento econômico esteve apoiado em um conjunto de investimentos e profundas modificações na estrutura industrial do país. O conjunto de investimentos e modificações a que se refere o texto consistia, entre outros, de dado, na ampliação significativa da capacidade instalada de energia elétrica, ou seja, investimento em infraestrutura e transporte, no aumento do número e na modernização das rodovias, no crescimento do setor de bens de produção e na indústria automobilística. Acabou, é isso. D de dado, não tem nem o que falar. 2. Vamos ver se está certinho, tá? A 2 eu tenho como gabarito também a D de dado. Duas estruturas industriais. Primeira, número de estabelecimentos. A região sul é mais escuro, a região nordeste é mais clarinho. Pessoal ocupado na região sul é muito maior. Valor da produção na região sul é muito maior. Com relação às estruturas industriais nas regiões sul e nordeste do Brasil, representadas no gráfico anterior, são feitas as afirmações a seguir. O gabarito aí da 2 é D de dado, então é 2 e 4 o gabarito correto. Então vou ler a 1 e a 3. 1. A concentração de capitais se mostra maior no sul do país, verdade, em razão da permanência de grande número de pequenas empresas fundadas por imigrantes no início desse século. Opa! Olha 2. A absorção de mão de obra no Nordeste é relativamente mais baixa em virtude do alto nível de mecanização das indústrias de bens do consumo intermediário e duráveis. 3. O processo de industrialização no sul do país decorreu diretamente da implantação de políticas de desconcentração da indústria paulista através da concessão de incentivos fiscais. E a 4, a localização das indústrias modernas privilegiou as grandes cidades do Nordeste, especialmente Salvador, Recife e Fortaleza, pelo fato de elas serem pontos de maior desenvolvimento que os espaços interioranos. O gabarito aí seria D de dado, tá? Então tá aí 2 e 4. Vamos lá para número 3 agora. Posso? Só que o professor está contestando esse gabarito aí também, tá? A número 1 da questão 2 eu vejo como correta, eu não posso deixar isso passar. E a número 4 eu não vejo como correta. Então, para mim, tá dando 1 e 3 esse gabarito aí, tá? Da número 2. Importante leitura, hein? 3. A questão está relacionada ao gráfico e às afirmações a seguir. A terceira também está dando B de bola o gabarito da apostila. Brasil, distribuição das indústrias por região. Sudeste tem bem mais, tá? Vamos lá, número 3 está dando B de bola. B de bola fala 1, 2 e 4. Então 3 e 5 não seriam corretos. 3. A migração das indústrias para outros centros está relacionada à busca de locais que apresentem sindicatos de trabalhadores bem organizados? Não, seriam mais fracos. Tá? E a 5, também não é gabarito, as indústrias que migram da região sudeste têm procurado os melhores suprimentos de energia e redes de transporte mais eficientes em outras regiões? Não é isso. Estão procurando um custo de produção mais barato e incentivos dos governos. Tá? Então o gabarito da 3, aí é B de bola, está correto. A 4 tem como gabarito ar de amor. A partir dos anos 30, o Brasil intensificou o seu processo de industrialização e, assim, a indústria superou a agropecuária em termos de participação no PIB até os anos 80. O Estado atuou de forma decisiva nesse processo. Com base nos conhecimentos sobre a participação do Estado nos processos de industrialização brasileira entre 1930 e 1980, é correto afirmar que o Estado brasileiro, vamos lá, hein? Eu
estou lendo a 4, o gabarito aqui é letra A. Investiu na chamada indústria de base, constituiu infraestrutura nos setores de energia, transporte e comunicação e foi responsável pela criação da legislação trabalhista. Aí, Vargas, correto, hein? Não preciso falar nada, 30 Vargas, é isso aí mesmo. 5. Questão 5. Crise na indústria. Assinale a alternativa em que está corretamente caracterizada a industrialização brasileira no período após a década de 80 até os dias atuais. Hoje foi uma crise mesmo, a década de 80. Hein? Então vamos lá, questão número 5, está dando gabarito letra C. Seguindo um rumo mundial, o país vem passando nas áreas mais centrais por uma desconcentração industrial, indicado na reestruturação de espaço industrial brasileiro. Isso é verdade. Né? A partir da década de 70 e década de 80, a indústria começa a migrar para outros lugares onde é mais vantajoso se produzir. 6. A partir do momento em que a atividade industrial se afirma como setor que comanda a economia brasileira, o espaço geográfico brasileiro vai sendo organizado de forma diferente. Antes da industrialização, com efeito, não havia um espaço nacional propriamente dito. Era a tal da economia de arquipélago, onde não tinha conexão entre os espaços. Uma integração econômica efetiva entre todas as áreas do país. Isso é antigo, tá? Então tá aí a 6. Com base no texto dos seus conhecimentos de geografia, assinale a afirmativa correta. O gabarito da 6 é E. Vamos ver se bate aqui. Né? Letra E. Com a industrialização, o estado de São Paulo passou a comprar matérias-primas de outros estados e vender produtos industriais, integrando assim o mercado nacional. Verdade. 7, tá? 7 está dando C de casa. O novo polígono de aglomeração industrial do Brasil e os principais polos tecnológicos, indo para a região sul devido à proximidade com o Mercosul. Com o auxílio do mapa CM sobre o tema indústria brasileira, é correto afirmar que gabarito da 7, C de casa. A C de casa está dando 2 e 16. Então, eu vou ler a 1 e 2 que não são gabaritos. Os principais polos tecnológicos de Santa Catarina estão concentrados na zona fisiográfica do Planalto Serrano. Opa, não é. Aí tu vê aí que está mais para dentro do estado. Né? Está em Florianópolis, no caso, em Santa Catarina, perdão. E a 2, apesar de apresentar diversos polos tecnológicos, as aglomerações industriais do Paraná estão circunscritas às áreas de fronteira. Peraí, Paraná não, está em Maringá, está mais para o interior. Então está batendo o gabarito sim. A 8, o gabarito da 8 é D de dado. Parece falsa só a penúltima. As proposições abaixo sobre a dinâmica espacial da indústria brasileira, marque V ou F. Penúltima tem que ser F. A partir da década de 40, a fim de impulsionar o crescimento econômico regional, o governo federal iniciou a implantação de medidas para descentralizar os investimentos públicos e privados, entre os quais com destaque os investimentos fiscais. Mas aí não foi bem na década de 40, foi depois com o JK. Tá? Então por isso que isso não está correto. E a 9, o gabarito da 9 da apostila é letra A. 1, 2 e 3. Observe os dados. 1, 2 e 3. Então, 4 e 5 tem que estar errado. Principais setores da indústria brasileira por região. 4. Agroindústria e mineração. E 5, destaque para as empresas tributárias da Zona Franca de Manaus, como a eletrônica, automobilística, leves de motocicletas, mas com baixa participação no conjunto nacional. Correspondem, respectivamente, às regiões Sudeste, Sul, números, não pode ser nem 4 nem 5 mesmo, né? Porque a agroindústria e mineração é Centro-Oeste e região Norte, Zona Franca de Manaus é região Norte. Então a 9 está correta, gabarito letra A. A 10 também está dando gabarito letra A, que é 1 e 2 como corretos. Vamos lá. Dentre as razões que limitam o maior crescimento da participação dos produtos industrializados brasileiros no comércio mundial, podemos destacar, tá? Aí a letra A dá 1 e 2. Então, vou ler a 3 que deveria estar errada. A cotação da moeda brasileira fortemente desvalorizada em relação ao dólar torna os nossos produtos pouco competitivos no comércio mundial. Não.
torna eles competitivos sim, tá? 4. O fato de o Brasil concentrar seu intercâmbio externo majoritariamente com os Estados Unidos, seu maior parceiro comercial na atualidade, limitem muito a participação de seus produtos em outros mercados. Não, isso aí está errado. O maior parceiro é a China. Show de bola? Vou até ler 1 e 2 aqui, hein? O elevado custo de deslocamento dos produtos quanto carência nas áreas de infraestrutura de verdade. Com exceção de alguns produtos industriais, o componente tecnológico de exposição brasileira é muito baixo, verdade também. Tá? Então, para mim, o gabarito tá aí 1 e 2. E a 3 não é que torna os produtos pouco competitivos, eles acabam ficando competitivos. Então, por isso que a 3 não é gabarito. O gabarito é só 1 e 2 mesmo. Então, fechou, hein?